Olá, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu me chamo Sinara e hoje eu quero falar aqui com vocês sobre um assunto que é até um pouco delicado, né, para algumas pessoas, porque para mim é algo assim muito claro, muito nítido, mas eu vejo muitos comentários aqui no meu canal que é falando sobre relacionamentos com narcisistas, com psicopatas e pessoas que se dizem evangélicos. Até teve pessoas aqui me perguntando se é possível um psicopata, um narcisista ser evangélico. Então, eu trouxe hoje aqui esse vídeo para vocês para falar um pouco sobre isso. E lembrando que aqui eu não estou falando sobre religiões, tá, gente? Eu estou falando sobre um transtorno de personalidade. E que as pessoas venham abrir as suas mentes e entender, tá? Que uma coisa é religião, uma coisa é narcisista, é o comportamento do ser humano. Então, não se misturam as duas coisas. Ser humano é ser humano e não tem nada a ver com religião. Religião é aquilo que a gente segue e como a gente toma como fé, como algo que é bom para a nossa vida. Então, a gente segue uma religião. Agora, eu vou falar aqui sobre o narcisista e sobre o psicopata. Então, eu achei interessante trazer esse vídeo, porque realmente as pessoas estão falando muito, colocando aqui nos seus comentários que conviveu e falando como funcionava, como que esse narcisista, esse psicopata o manipulava, estava dentro de templos religiosos. Então, eu falei, não, gente, eu tenho que tocar nesse assunto aqui, porque eu falo de narcisista aqui. Então, se eu falo de narcisista e falo de psicopatas, a gente tem que tentar ao máximo trazer conteúdo, trazer o máximo de conhecimento aqui para as pessoas, tá bom, gente? Lembrando que narcisista é um transtorno da personalidade, psicopata a mesma coisa. E o narcisista, ele quer sempre tirar vantagem sobre as outras pessoas. Então, aonde houver uma possibilidade para um narcisista e para um psicopata ele poder atuar no sentido dele conseguir suprimento narcísico, um lugar onde ele possa chegar a um cargo que ele possa liderar, ou simplesmente poder esconder sua personalidade fingida, falsa, ele com certeza ele vai se filtrar. E o narcisista e o psicopata, por incrível que pareça, é um dos lugares que eles gostam de mais atuarem, é justamente dentro de templos religiosos. Por quê, gente? Templos religiosos é um lugar onde a pessoa ela se entrega, por a pessoa estar ali, estar buscando a Deus, e é um lugar onde um narcisista, um psicopata, ele possa atuar com muita facilidade, porque ele vai aonde, gente? Aonde narcisista e psicopata, eles agem? No emocional. Então, através do emocional, ele pode lançar sobre as pessoas condições no qual ele acaba tendo suprimento narcísico, porque as pessoas acabam fazendo aquilo que aquele narcisista ele fala em fazer, e acaba aquela pessoa ela se doando mais. Se for até um líder religioso, ele vai conseguir tirar algo das pessoas. Claro que eles vão estar sempre ali usando o nome de Deus para poder colocar sobre a pessoa julgos, doutrinas, fatos que eles querem ali ter autoridade sobre a vida das pessoas. Então, independente de narcisista ser um religioso, ele é narcisista, ele é um psicopata, né? Ou é um psicopata. Então, eles procuram sim. Existem muitas pessoas, mulheres ou até homens também, porque quando eu falo narcisista e psicopata, eu tô falando aqui dos dois sexos,
porque tanto existe homem como existe mulher, tá, gente? E o narcisista, existe muito casais narcisistas, principalmente mulheres dentro de templos religiosos, que vivem numa aparência muito grande. Às vezes são, aqui no caso que eu vou falar, um narcisista homem, que ele se apresenta no meio das pessoas, aquele grupo de religião, como sendo aquela pessoa muito religiosa, que não gosta, que tudo é feio. E chega em casa, essa pessoa ela é totalmente diferente. Ela não é aquilo que demonstra para as pessoas de fora. Não é aquilo que ele vai demonstrar perante as pessoas ali do convívio daquele templo, daquele local no qual ele congrega e que ele participa. Então eles buscam sim, porque é o lugar que eles encontram presas fáceis, porque acaba ele conseguindo ter um poder maior usando a religião, usando o nome de Deus, o nome de Jesus, para poder ter o controle sobre uma pessoa ou até mesmo sobre os fiéis. Então a gente tem que estar ligado, gente, que a pessoa ela não se faz pela própria religião. A pessoa ela demonstra o que ela é pelo caráter, pelo próprio exemplo. Exemplo nunca é dado para as pessoas de fora. Você que convive com uma pessoa que se mostra tão religioso ou religiosa, e você vê que fora daquele templo religioso essa pessoa muda, modifica, presta atenção, tá? Observa bastante. Observa a conduta da pessoa, a forma que a pessoa age dentro desse templo e como que essa pessoa age fora. Então a gente tem que se pegar sempre no caráter, nas atitudes, nas ações do dia a dia dessa pessoa. Então a gente vai encontrar sim muito narcisista, muito psicopata introduzido no meio das religiões. Isso são até em todas as religiões, porque eles buscam a manipulação e através de religião as pessoas conseguem muito manipular as outras pessoas. Então a gente tem que ter esse cuidado. Deus, nas escrituras sagradas, Deus já fala sobre os fariseus, que eles são um sepulcro caiado. Então existem muitas pessoas que vestem aquela máscara. No meio das pessoas tem aquela aparência de gente muito boa, de gente religiosa, mas que no fundo é um sepulcro caiado. Deus fala, Deus alerta sobre essas pessoas assim, para a gente ter cuidado em observar realmente como que aquela pessoa é. É fácil manipular uma pessoa através de uma religião, porque vai no emocional. Narcisista e psicopata, eles usam o emocional. É dessa forma que eles manipulam as pessoas. Então, gente, não dê mérito e não dê crédito, honra a homem. Não dê mérito, honra a uma pessoa que ela faz questão de mostrar que ela é uma religiosa. Quer mostrar a religião, gente, não mostra quem a pessoa é. A religião é algo que a gente usa para poder a gente se conectar com Deus. É onde a gente busca, mas o interior da gente, só quem sabe é Deus. Então, não se iluda, porque tem muitos psicopatas e muitos narcisistas que eles vão buscar até suas presas dentro de meios religiosos, porque muitas vezes são mulheres que estão ali, né, porque acabam ficando restrita ali à religião, às vezes são mulheres pacatas, em alguns casos, tá, gente? São mulheres pacatas, homens pacatos, que realmente está querendo construir uma família, são pessoas que estão aguardando, né, que chegue uma pessoa realmente ali, e eles vão usar toda a artimanha para poder seduzir aquela pessoa, e aquela pessoa acaba acreditando porque, afinal de contas, aquele ser, né, aquele homem, aquela mulher, participa ali da mesma religião, faz parte ali do grupo de religião que ela participa, e a pessoa acha porque tá com a capa, a pessoa realmente é uma pessoa que a gente tem que confiar, e não é, gente.
Não é. Existem muitas pessoas que estão introduzidas no meio de religião, que está apenas para crescer. Um narcisista, principalmente, ele vai fazer de tudo para chegar a um cargo elevado, que é para poder ter o poder, o controle, poder se sentir acima das pessoas, né? O ego inflado. Por mais que use o nome de Deus, mas ali ele não carrega nada que é de Deus, porque são seres vazios e desconectados de Deus. Então a gente tem que começar a observar, gente. Não acreditar em capas, em que a pessoa, somente no que a pessoa diz. A gente fala o que quer, a gente é capaz de dizer eu te amo e odiando, sentindo ódio. Muitas pessoas podem chegar falando para outra assim, eu quero que você viva, e dentro do coração tá falando, eu quero mais que você morra. Então quem sonda os corações é Deus, não é o homem. Nós não conseguimos identificar um outro ser humano pelo que ela fala. Então a gente tem que ir com muita cautela, muito cuidado e observar as atitudes, as reações, como que essa pessoa reage no momento de fúria, no momento que é contrariado. Narcisista, presta atenção quando é contrariado, qual é a reação, como que essa pessoa se controla, se porta perante a uma situação difícil, uma situação que é contrária àquilo que ele está querendo naquele momento. Então são fatores, gente, que tem que ser observado. Tá? Religião não mostra quem a pessoa é. Para você que pensa que a pessoa vestiu uma capa de religião, é a pessoa perfeita, isso não existe. Tem muitos introduzidos no meio religiosos para acabar com a mentalidade, para usar pessoas, para buscar relacionamentos de controle, para controlar, porque a pessoa fica muito mais vulnerável, porque eles utilizam a palavra de Deus, jogam um jugo muito grande nas costas das pessoas, impondo medo, porque as pessoas acabam sentindo medo, né? Deus, ele não quer que a gente sinta medo dele. A gente tem que ter temor, respeito, porque ele é o nosso Criador. Deus não quer que a gente fique sentindo medo. Não é para a gente sentir medo. Então, esses narcisistas e psicopatas que se introduzem no meio de religiões, eles acabam colocando muito medo na pessoa. Se sair daqui, vai acontecer alguma coisa. Se é um relacionamento, olha, Deus não quer que você faça isso. Vai usar ali passagens bíblicas que é para prender a pessoa dentro de um jugo pesado. Deus não nos dá jugo pesado. Pelo contrário, a gente tira o jugo de cima das nossas costas. O que vem de Deus vem muito leve, vem muito em paz. Então, se você está numa relação aí com uma pessoa que se diz religioso ou religiosa, mas você está sentindo um jugo pesado sobre as suas costas, você está sentindo aprisionada, você está se sentindo manipulada, não pense duas vezes. Preste atenção, observe, porque você pode estar aí convivendo com um narcisista, com um psicopata, e você está se prendendo por conta de culpas e medos religiosos, tá, gente? Deus é amor, Deus é mansidão. Quem tem Deus verdadeiramente no coração vai carregar amor. Quem tem Deus verdadeiramente vai carregar mansidão, vai carregar respeito. Não se diz uma coisa e se faz outra. Então, todos nós temos que estar ligado nessas coisas, tá, gente? Ser humano é ser humano e a gente não pode se ligar a rótulos. Eu conheço pessoas que falam assim, se a gente conhece alguém, essa pessoa é religiosa, primeira coisa que pergunta, né, sobre a religião. Se a pessoa ela tem uma religião, ela passa a ser aprovada. Se essa pessoa não tem, ela é reprovada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque muitas pessoas estão sendo enganadas, principalmente dentro de relacionamentos. Eu já falei aqui em um vídeo, não me lembro qual, sobre o relacionamento que eu tive com o ex-psi.
era uma pessoa, né? Uma pessoa muito, um sepulcro caiado totalmente, uma pessoa muito podre por dentro, muito suja por dentro. E essa pessoa, ela queria de tempo em tempo estar dentro de templos evangélicos. Já falei de uma Bíblia que ele tinha enorme, e ele andava ali 24 horas com aquela Bíblia enorme no capô não, ali em cima do volante, né? Ali ele colocava ali aquela Bíblia enorme, para onde que ele ia, no painel, né, do carro ali, ele colocava para onde ele ia com aquela Bíblia. Ele nunca abria aquela Bíblia para ler. E quando ele chegava nas igrejas, ele pegava aquela Bíblia enorme, botava embaixo do braço, botava aquela camisa de manga comprida e chegava com um ar muito manso, apertando a mão das pessoas, falando para as pessoas, fica na paz, Deus te abençoe, usando assim o nome de Deus, assim, querendo levar palavras mansas, doces para as outras pessoas. E, no entanto, eu realmente sei que ali existia um fariseu, que Deus fala sobre os fariseus, né, gente? Fala muito sobre os fariseus. Então, assim, ter cuidado, tá, gente? Como eu falei aqui no início, eu não tô falando aqui criticando religião, eu tô falando de narcisistas, tá? Porque eles podem estar em qualquer religião. E independente da religião que esse narcisista, ele pertença, ele vai sempre usar a religião para manipular as outras pessoas. Ou para subir de cargos, ou para manipular dentro de um relacionamento. Então, observa seu relacionamento, tá? Tô falando aqui porque as pessoas falam muito aqui no meu canal, muito. As pessoas dão aqui, fora as pessoas que devem assistir vídeos e não comentam nada. Mas são muitos os comentários de pessoas falando de relatos que viveram relacionamentos abusivos e eram pessoas que se diziam religiosas. Então, é bom ter muito cuidado com isso, inclusive homens também, que conviveram com mulheres extremamente religiosas, mas quando chegava dentro de casa era um verdadeiro sepulcro caiado, né? Um fariseu ali fora do templo. Então, o narcisista está em todo lugar. Tira essa venda dos olhos de vocês, né? De acreditar que a pessoa, ela vive pelo rótulo, ela vive pelo que ela diz, ou o ambiente que ela... Não é só isso, né? Claro que o local que a gente frequenta, nossa postura, isso tudo ajuda bastante, né? Demonstrar o que realmente nós somos. Mas não é só isso, porque narcisistas e psicopatas, eles são atores. Eles vestem personagens, literalmente, gente. Quando a gente fala, vestem máscara, personagem, vê a pessoa, né, acha que é algo assim, porque fingem, não é somente isso. Eles se transformam em personalidades, no qual eles querem ser para aquela pessoa e no ambiente que eles estão. Então, eles são realmente os camaleões. Eles trocam o seu modo de ser para poder usurpar as pessoas e manipular. Então, não aceite. Aprendam a focar em Deus, em Jesus. Busquem Deus, conhecimento. Estou sempre falando aqui, vou repetir: conhecimento, discernimento, para Deus te mostrar realmente quem aquela pessoa é. Observe as atitudes, observe o que é aqui, o que é ali, as pessoas, que elas são duas pessoas, em um lugar é uma e outro lugar é outro. Então, a gente tem que estar ligado nisso aí, tá? A coisa é muito mais séria do que eu tô falando aqui, mas eu prefiro falar somente até aqui, porque realmente é pra gente ter cuidado e não se apegar, tá, gente? Entenda que o servir a Deus é uma coisa, agora o fingir é outra. Então, observe seu relacionamento aí, se você, mesmo você estando com aquela pessoa que se mostra religioso demais, quer estar sempre dentro dos templos, várias situações, mas que você vê que aquela pessoa, na verdade, é uma pessoa hipócrita, é uma pessoa maldizente, abusadora, é uma pessoa manipuladora. Tem muitos homens, né, que aproveitam da religião para justamente impor um peso tão grande sobre a vida das suas parceiras,
com questão de vestimenta, com quem falar, como agir, impõe um jugo, um peso muito grande, usando a palavra de Deus. Então, tem N fatores que vocês têm que buscar conhecimento e entender. Religião é uma coisa, narcisista é outra, e narcisista eles vão estar assim. E é um lugar, ó, prato feito que eles usam porque eles vão no psicológico e no emocional da pessoa. E religião é um lugar que é fácil manipular uma pessoa, é fácil entrar no psicológico, porque eles usam justamente a palavra de Deus para manipularem as pessoas, porque eles usam da forma que eles querem, do jeito que eles querem, para poder prender e impor medo sobre as pessoas, tá? Então, é procurar sempre ter discernimento, pede a Deus, tá? Porque você tem que ter a sua religião, sim, isso é muito bom, isso faz parte, mas a gente está num momento, numa fase em que eu acho que as pessoas elas estão tendo, sim, muito mais conhecimento do que tinham antigamente. As pessoas estão abrindo os olhos para a realidade e as pessoas estão de mente aberta, para poder, as suas mentes estão sendo abertas para realmente observar, que não é ter um cuidado com o que as pessoas dizem e as pessoas procurarem a verdade realmente para não se deixarem enganar, porque muitos, sim, vivem para enganar as pessoas, e principalmente os narcisistas e os psicopatas. Eles estão aí para isso e eles vão usar, sim, o que for, o meio que tiver, onde ele puder entrar para ter o controle e para manipular, ou seja, um conjunto de pessoas ou até mesmo seus parceiros, eles vão estar lá, com certeza, porque é a forma de prender. Então, tá, gente, ligado nisso aí, porque infelizmente existe pessoas, seres humanos, e existe narcisistas e psicopatas, e eles não se importam. Se eles não têm ligação com Deus, afetividade, empatia, eles não sentem amor, para eles tanto faz se eles usam o nome de Deus, se eles usam o que eles tiverem de usar, o que eles tiverem de fazer para manipular, para eles tanto faz. Tanto faz, porque isso não quer dizer nada. O que importa é o ego, é o que eles conseguem, né, o suprimento narcísico e controle sobre as outras pessoas, tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês, curtam o vídeo se gostarem, deixem aí seus comentários, compartilhem, vamos divulgar sobre esse assunto, se inscrevam aí no canal e eu volto, se Deus quiser, para falar mais um pouco com vocês, tá bom? Um beijo.